Bom, então a nossa ideia aqui é a gente falar um pouco sobre, bater um papo, né, Liz, sobre como a Exatamente. inteligência emocional afeta as nossas finanças, afeta o nosso equilíbrio financeiro. Uhum. Então, deixa eu me apresentar, para quem não Isso. me conhece, Thelma eu sou Thelma Carvalho, Carvalho, fale quem é sou mãe de você. duas meninas, engenheira civil e coach, né? Mais recentemente, tem uns 3 anos, Mentora. mentora, que eu venho trabalhando na área na engenharia, né, como gestora há muitos anos, e me encontrei, né? Hoje eu sei que o que eu sempre fiz foi ser coach, né? E Uhum. agora me encontrei nisso aí. E Liz Grazi, para os Eu, meus. pois é, também tive uma transição de carreira, assim, né? Podemos falar assim. Sou jornalista, atuo no jornalismo há muitos anos, 10 anos, mais de 10 anos, 12, 13 anos. E de 2 anos para cá me descobri no mercado financeiro. Sempre gostei da área e sempre me dediquei a estudar a área, mas para uso pessoal. Até que virei uma chave e resolvi usar isso de forma profissional, para não só me ajudar, mas também ajudar as pessoas que eu gosto, orientar as pessoas que convivem comigo e quem precisa desse tipo de orientação, que a educação financeira é uma coisa tão importante e a gente, nós brasileiros em geral, deixamos tanto para segundo, terceiro, quinto, 10º plano em nossa vida, né? É, eu vou explicar um pouco, né? Porque inteligência emocional, ela tem um pai chamado que é Daniel Goleman, né? E a gente, assim, todo mundo já sabe hoje, né, o que é a inteligência emocional. Porque quando a gente vê uma pessoa que se mantém calmo, tranquilo, mesmo em momentos adversos, que tem uma boa relação, né, interpessoal, que se coloca na posição do outro, né, que é a empatia, e que tem o autoconhecimento. E para mim tudo começa nessa questão do autoconhecimento, tá, Liz? Depois que eu passei Uhum. por esse processo de autoconhecimento, vira uma chave Vira e você mesmo. realmente ganha, você sabe quais são os seus poderes, né? Quais são as suas forças. Fica mais fácil para você planejar, para alcançar as suas metas, né? Para ir buscar, saber aquilo que é factível, o que é possível, o que não é. Você se torna pé no chão, autorresponsável e um monte de outras coisinhas. Então, para mim, o autoconhecimento todo mundo precisa, assim como todo mundo precisa de educação financeira, mas se você conseguir buscar esse autoconhecimento, vai facilitar você conquistar esse equilíbrio emocional. Ou esse, Até esse equilíbrio financeiro, né? É, até porque quando você conquista esse autoconhecimento, você sabe para que você está aqui, para que você veio, qual é o seu propósito de vida. Então, esse autoconhecimento ele faz toda a diferença. E quando a gente entra na questão financeira, da inteligência emocional, tem um dado muito importante que diz que 95% das nossas decisões de gastos e compras são influenciadas pelo subconsciente. Então, olha como esse número é grande, é um número enorme. É um número, deixa eu até pegar aqui a fonte. Foi uma pesquisa realizada na Universidade de Harvard e diz que se 95% das nossas decisões estão no subconsciente, a gente precisa ser realmente muito forte, ter um propósito muito definido para não se render, né? Porque a gente só tem 5% de chance ali de fazer algo consciente. Então, essa inteligência emocional financeira é justamente te ajudar a conter os impulsos, fazer uma compra, um gasto consciente, algo matemático, calculado e não apenas pelo visual, pelo impulso do momento mesmo, se planejar, né, no controle do orçamento, encarar o dinheiro ali como um meio para alcançar um determinado objetivo e não como um produto para ser gasto e consumido imediatamente para resultados primordiais, digamos assim. Mas a gente vai desmiuçar isso aí no A decorrer desse gente vai. bate-papo. E aí, Liz, eu queria começar falando de uma coisa que é interessante, né? Por que que o brasileiro não gosta de falar de dinheiro, né? Pois é. Assim, na minha opinião,
O brasileiro não gosta de falar de dinheiro porque a maior parte deles está endividado. Então, isso é uma vergonha. Exatamente. E quando ele não está endividado, ele está no meio de pessoas que estão endividadas e não quer falar sobre isso para não ser pego sendo solicitado um empréstimo, alguma coisa desse tipo. Então, na minha opinião, é isso, né? Mas tanto é que em meio onde as pessoas têm maiores condições, onde investem, essa conversa ela acontece. Né? E eu queria saber o que você acha sobre isso, porque essa é a minha opinião, né? Para mim, a gente não costuma falar por conta disso. Mas, o que para mim é um erro, na verdade, né? Porque quanto mais a gente fala, mais clareza a gente tem, a gente vai buscar soluções para poder resolver essas questões, né? Uhum. Bem, o primeiro motivo, Thelma, que eu acho que os brasileiros eles não falam sobre o dinheiro é porque eles não estão habituados. Nós não fomos criados falando de dinheiro. Dentro de nossa casa, em décadas passadas, ninguém sentava na mesa para discutir como é que está o mercado financeiro, quanto o pai ganha. Tem casais mais antigos que até hoje a mulher não sabe quanto o marido ganha e o marido não sabe quanto a mulher ganha, quanto um tem na conta, quanto o outro não tem, se um está devendo, o outro não está. Então, falar sobre dinheiro sempre foi um tabu na nossa sociedade. A gente não tem esse hábito. A gente não teve educação financeira na escola, então eu acho que esse é o primeiro motivo. Não se fala de dinheiro porque não é um assunto para se comentar, como se fosse uma coisa que não fizesse diferença na vida de ninguém. Não vou falar de dinheiro, como eu não vou falar que essa caneta vermelha pode mudar a vida de alguém. Então, é tratado como um assunto totalmente irrelevante. E o segundo motivo é o que você justamente disse aí. Quando se tem a deixa para se falar de dinheiro, pela população brasileira não ter, em sua maioria, educação financeira, muitos estão na dívida. Então, ninguém quer abrir a boca para dizer que está devendo. O que também é muito ruim, porque você pode contar com a ajuda de muitas pessoas se você dividir aquele assunto. Pessoas que podem dar orientação, pessoas que podem te oferecer caminhos até para solucionar os seus problemas, mas as pessoas, em geral, quando estão endividadas, não falam de dinheiro. E quando tem gente que já investe, que ganha algum dinheiro, aí sim, gosta de abrir a boca com todo o prazer do mundo e diz, porque eu comprei um Bitcoin e ganhei não sei quanto. Quando perde, ninguém conta, mas quando ganha, todo mundo conta. É isso mesmo. E uma coisa interessante que você falou aí, e que a gente vai citar aqui, né, é sobre as crenças. E a gente tem muita crença, né? Por que não se falava? A gente vem de uma religião predominantemente católica, né? Diferente do americano, Emmanuel até comentou isso aí. E na religião católica, a gente sempre ouviu que rico vai para o inferno, né? E pobre vai para o céu, né? Dinheiro não traz felicidade. Então, tudo isso, crenças, né? E dinheiro não dá em árvore, né? Então, assim, todas essas crenças fizeram com que a gente tivesse essa dificuldade de falar sobre dinheiro, né? Isso é verdade. E a gente está com essa crença, né? E a gente precisa, aos poucos, ir destravando isso para que a gente possa conseguir falar disso, e falar de prosperidade, falar que o dinheiro é consequência, né? Não é a causa. O dinheiro ele é problema quando você coloca ele em primeiro lugar, né? E exatamente. Isso está muito claro na Bíblia. Eu até trouxe um trecho da Bíblia que fala sobre isso. Em Mateus 6,24, né? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, quando a gente fala que dinheiro rico não vai para o céu, é porque sempre relaciona o fato de ser rico a não dar importância a Deus, né? A sempre estar ligado no dinheiro. Então, foi por isso que a gente cresceu ouvindo, né? Não falar de dinheiro, o dinheiro é sujo, não pegue dinheiro não, vai lavar as mãos, corre para lavar as mãos, porque o dinheiro é sujo. Então, imagina que tem pessoas que recebem dinheiro e querem se livrar dele, querem comprar de tudo, justamente porque essa crença, né? E no autoconhecimento a gente fala muito sobre crenças, né? E aí você descobre quanta coisa está lá na sua cabeça e que você faz em função daquilo que está lá já guardado. E que a gente tem que
reverter, entender ele, trazer à tona para que a gente, espera aí, deixa eu estudar isso direitinho, não é bem assim, né? Que pobre vai para o céu e rico vai para o inferno. Então, se eu continuar achando isso, eu não quero ter dinheiro. Exatamente. Daí vem todas as dificuldades de você conseguir, né, fazer um bom uso do dinheiro. É isso mesmo, Tamo. E essas crenças, elas impedem as pessoas de prosperarem, de crescerem financeiramente na vida. E volta e meia, até hoje, a gente ouve muitas pessoas falarem, dinheiro não traz felicidade. Realmente, o dinheiro não vem com uma cestinha de felicidade pronta para você. Mas o dinheiro, ele é o caminho, ele é o meio, na verdade, para você atingir muitos objetivos que vão te proporcionar felicidade. O dinheiro, ele não compra o amor, mas o dinheiro, ele permite que você, com o seu companheiro, possa fazer uma viagem agradável, possa sair para ter um jantar romântico. Permitem que famílias tenham filhos e criem esses filhos com uma qualidade de vida interessante, dê uma boa educação, uma boa saúde. Então, muita gente tem essas crenças. Isso que você falou aí e que tem na Bíblia, realmente é muito comum as pessoas acreditarem que tenho muito dinheiro, tô pecando. Tô fazendo alguma coisa de errado. Muito dinheiro é coisa ilícita. Vou ser castigado e querer se livrar do dinheiro. É uma coisa muito antiga e, infelizmente, ainda caminha com a gente. Mas, graças a Deus, eu acho até que a mentalidade do brasileiro está mudando um pouquinho. Aos poucos, a gente está caminhando para um conceito de dinheiro e de riqueza mais abrangente. As pessoas começam a enxergar que tem que se planejar, que aquele dinheiro todo não vai te fazer nenhum mal se você souber utilizá-lo. Porque a ideia é o seguinte, tenho dinheiro, vou comprar pessoas, vou escravizar o ser humano, vou utilizar de maneira suja. E assim, esse é um dos caminhos, mas existem diversos outros que são limpos, que são agradáveis, que vão te proporcionar uma vida muito melhor e não tem por que você fugir disso, né? E para mim, assim, o dinheiro ele tem duas funções, né? Ele dá liberdade para a gente de escolha. Liberdade para a Exatamente. gente comer aquilo que a gente quer, para a gente morar onde a gente tem interesse, viajar onde a gente acha que é legal, para ter novas experiências e dar segurança para a gente, né? O dinheiro. E aí, Para mim, complementando essa questão de você olhar o rico, muitas pessoas fazem isso. Aquele cara deve ter feito alguma falcatrua para ter ganhado dinheiro, exatamente. né? Ou seja, você também está dizendo, eu não quero isso, em vez de dizer, pô, que legal que o cara está conquistando, porque muita gente faz dinheiro com trabalho, né? E com trabalho, Graças a Deus. Muita né? gente já aprendeu a fazer dinheiro com dinheiro, que não é ilegal. Juros sobre juros. Bom, Exatamente. e aí, quando você falou sobre essa questão de ter sonhos, né? Que o dinheiro ele pode fazer isso. Quando a gente faz o processo, né, de coaching, tem uma lista lá, né, uma ferramenta chamada Lista dos Sonhos. Por que eu acho interessante falar sobre isso, né? Porque tem muita gente que não tem sonhos, né? Ou pelo menos não escreve esses sonhos. Eu nunca fiz uma lista de sonhos, porque eu sempre disse para mim que eu tinha metas. Eu vou lá e conquisto. Oh, bobinha! O cérebro precisa, Liz, que você crie, imagine as coisas para ele saber que existe aquilo e que é possível chegar naquilo. Porque o cérebro não distingue entre o que existe e o que é fantasia. Você cria. Né? Então, Perfeito. no momento que você começa a fazer isso, primeiro que nessa atividade era ótima, a ferramenta é ótima, as pessoas começavam a rir, era uma gargalhada dentro da sala, assim, era uma coisa ótima, porque você tinha que preencher uma lista frente e verso de coisas, e aparecendo coisa, e o olho, ó. Muito legal, porque ativa a imaginação. Né? E é isso. A importância mesmo de você criar sonhos, né? Você já tinha pensado nisso, Cris? Pois é, você me falando aqui, a gente começa a despertar outras coisas. A gente cria sonhos. Eu já criei sonhos, já criei metas também. E eu nunca tinha me atentado para o quanto é importante a gente permitir que isso entre na nossa imaginação, no nosso pensamento, como algo que irá se concretizar.
Você enxergar o resultado pronto facilita. Não sei como eu vou chegar lá, mas eu vou chegar. E começar a seguir passos com metas, inclusive, porque a meta ela não pode fugir. Você tem um sonho, tem que ter a meta. E como atingir essa meta? A gente vai tentando descobrir no meio do caminho. Mas ver o resultado, imaginar o resultado pronto e o quanto aquilo vai te beneficiar, isso sim realmente é muito interessante. Bem, e aí sobre sonhos e planejamento, é interessante esse negócio, porque quando você tem um autoconhecimento, que você consegue fazer um planejamento, que existem muitas coisas que você começa a fazer o seu planejamento. Eu fiz o meu planejamento, eu não tinha o sonho, né, de ir para a Disney, por exemplo, que é uma fantasia, que eu acho não só do brasileiro, mas de todo mundo, né? É, e era um sonho do meu marido, das minhas filhas, não era um sonho meu. Mas eu fiz esse planejamento. Eu tinha uma planilha gigante, eu planejava para ir no final do ano. Então, eu fiz uma planilha grande de tudo, né? De parques, porque precisa realmente de planejamento, né? Para ir à Disney, você precisa de planejamento. E aí a gente vê o quanto você planejar, né? E ter o sonho, eu quero conhecer isso, eu quero conhecer aquilo, e você começar a fazer tudo aquilo. É uma planilha no Excel, tá bom? Então, assim, ó, grandona. E eu consegui realizar isso, né? Depois de passar por esse processo e de começar a organizar as minhas ideias. Então, é um processo que vale realmente muito a pena. Quem tiver a oportunidade, não deixe para depois, comece agora. Uhum. As pessoas têm receio, Liz, eu não sei se de medo ou de achar que é papo furado, né? Papo é coisa para enrolar. Mas é uma mudança de chave, você se encontrar, entender como é que as coisas funcionam, é muito enriquecedor, muito É, enriquecedor. com certeza. E esse papel do planejamento faz toda a diferença, Thelma, porque se você chegar assim, se eu chegasse para você, Thelma, você quer ir para Disney? Para isso você, seu marido, suas duas filhas querem ir daqui a um ano? Tá, então uma viagem dessa vai lhe custar, vou chutar aqui, por alto, chutar aqui, R$ 60.000. Vai dizer o quê, pô? Exatamente. Impossível, Liz. Daqui para um ano, como é que eu vou juntar R$ 60.000 daqui a um ano, daqui a um ano e meio? É algo inatingível. Daí, quando você bota num planejamento 60 mil, quanto é que eu preciso juntar por mês, em 12 meses, para eu ter os 60 mil? Eu preciso juntar aqui R$ 5.000 por mês. Mas como é que eu vou juntar R$ 5.000 por mês se eu ganho um pouco mais que isso e tenho um monte de contas para pagar? Um exemplo. E na hora que você bota no papel, uma coisa que você tira daqui, uma renda extra que você faz dali, um aperto que você tem daqui, você vai abrir mão de coisas no seu presente com foco no seu futuro. E aquele abrir mão não vai doer tanto. Você vai no shopping, você não vai comprar uma roupa nova, você não vai almoçar num restaurante caríssimo. E se fosse por qualquer motivo simples, você ia dizer, eu não vou comprar essa roupa, mas estou sofrendo, eu queria muito comprar essa roupa. Não vou comprar essa roupa, porque eu vou para Disney daqui a um ano. Então fica muito mais fácil abdicar de algumas coisas quando você tem um planejamento para um objetivo futuro. Exatamente. Eu estava aqui olhando, porque eu fiz algumas coisinhas aqui para a gente poder falar. E Bater aí, papo, vamos lá, vamos seguir. Quando a gente fala dessa questão de planejamento, o brasileiro ele é muito imediatista, né? Então, Exatamente. ele quer tudo imediatamente, ou ele faz aqui, ele vota aqui, no mês que vem já esqueceu até em quem foi que ele votou. Então, por conta desse processo dele de querer tudo imediato, né? Inclusive os prazeres imediatos, né? E a gente tem que entender que o sacrifício que a gente faz aqui é para obter lá na frente, né? Que são os prazeres que vão demorar mais tempo, são as coisas mais duradouras. E coisas que a gente faz hoje aqui que não quer abrir mão é prazer imediato. Então, assim, se você quer se deitar no sofá para assistir televisão todo dia, porque é muito bacana para você, em vez de estar lendo um livro, isso vai ter consequências, né? E às vezes eu abro mão, me recolho, eu tenho que ler esse livro aqui, tenho que fazer as minhas anotações, porque isso é importante para mim. Eu sei que daqui a um futuro próximo eu vou estar utilizando aquilo, né? Eu vou estar com uma linguagem melhor, eu vou estar com uma comunicação melhor, com argumentos melhores. Então, tudo isso leva mais tempo. E aí, o que eu queria saber de você
Como é que você vê isso, né? Essa questão de querer imediato. Você trabalha com aplicações a longo prazo. Eu mesma já te fiz algumas perguntas sobre isso, Liz. O negócio está diminuindo aqui. E é fruto dessa questão imediata, né? De querer tudo para agora, não querer esperar, né? Um longo É prazo. isso mesmo. É isso mesmo. O brasileiro, ele prefere pagar. Você falou, citou um exemplo aí de um sofá. Vamos lá. Ele prefere pagar R$ 10.000 no sofá, dividido em 500 vezes, com juros de 10% ao mês, 8% ao mês lá no crédito do rotativo, do que passar 5 meses esperando, juntando aquele dinheiro para comprar um sofá à vista pela metade do preço. Porque a gente tem isso do ser humano, do imediatismo. Você bota lá hoje na poupança, dinheiro que for, e depois de um ano, você vai ter de rentabilidade 2,4%. Mas quando ele entra no investimento, ele quer em um mês ter rentabilidade de 10%. E isso aí realmente é algo muito difícil para você ter um retorno tão alto no curto prazo. Ou você entrou em algo muito arriscado, entrou realmente em renda variável, por exemplo, que aí você teve esse sucesso, mas poderia também ter tido um fracasso. Mas o resultado de investimento, principalmente foi a questão que você me perguntou, ele vem a longo prazo, principalmente porque a gente conta com os juros compostos, que são juros sobre juros. Você faz um dinheiro e se você tem tempo para deixar aquele dinheiro render em cima do dinheiro, que é a renda passiva que a gente fala, é deixar o dinheiro trabalhar por a gente. É justamente isso, porque o dinheiro ele vai trabalhar por você. Agora você começa a investir hoje, dentro de 2, 3 meses você já quer um resultado que numa poupança, por exemplo, que é onde você estava antes, você não atingiria em 10 anos, você quer atingir em 3 meses, dentro de um investimento, por mais agressivo que ele seja, é muito difícil. O brasileiro não tem muita paciência para esperar. Quando eu vou apresentar algum tipo de investimento para um cliente, eu já mostro lá, ó, esse aqui é um gráfico de um ano. Em um ano eu estou falando 12 meses. 12 meses é daqui, a gente está em maio de 2021, é maio de 2022. Então, assim, até maio de 2022, muita coisa pode acontecer. Mas o resultado que eu estou te apresentando é um resultado que foi gerado dentro de um ano, com oscilações, com volatilidade, mas o resultado foi esse. Porque as pessoas querem tudo com muita facilidade, muita agilidade, não querem esperar. E o que você falou aí do consumo também, isso pesa muito. Qual é o ideal? Você quer adquirir um determinado bem, seja uma casa, um carro, um produto que seja, enfim. O ideal é que você consiga se preparar para comprar aquilo e não comprar aquilo sem poder e depois passar meses arcando com a despesa, com juros altos e podendo usufruindo daquele dinheiro para outras coisas. Ou das duas, uma. Ou você está pagando dinheiro, dando dinheiro para alguém que está ganhando, ou você está ganhando dinheiro em cima do seu dinheiro, porque alguém está te pagando. Qual é a melhor posição? Você ganhar dinheiro em cima do seu dinheiro ou você fazer alguém ganhar dinheiro em cima do seu dinheiro? Claro que é muito melhor você ser um investidor do que um devedor. Só que para isso requer paciência e prazo. Médio e longo prazo, não necessariamente longo prazo. A gente tem uma outra questão aí, até por conta desse imediatismo, Liz, diferente do que acontece nos Estados Unidos, que eles sempre pensam no salário anual. Aqui, por conta desse imediatismo, né, e por conta de uma questão histórica aí, né, você recebe e pensa no mês, né? E quando você começa a pensar, né, pô, essa despesa é só R$ 100 por mês, mas ela é realmente necessária? O que ela significa lá, né, no final do ano? Né? Você está falando de 12 meses. Se a gente começasse também a enxergar as coisas com um prazo maior, né? E não enxergasse só a questão de mês, talvez a gente também conseguisse, né, avaliar as coisas de uma outra maneira. Né? Com certeza. E também falando sobre a questão do imediatismo, né, e de crenças, a gente costuma falar que a gente ganha dinheiro, né? Nos Estados Unidos eles falam make money, né, de fazer dinheiro. Aí ontem eu estava vendo uma coisa interessante, um coach falando que a gente ainda está com aquela ideia, né, de criança, de ganhar dinheiro, porque a gente não ganha dinheiro, ele não cai do céu, a gente faz dinheiro.
Tem que fazer dinheiro. É isso mesmo. E essa questão do longo prazo, que você falou aí, um ano, a gente volta naquela história que é bem tradicional do cafezinho, né? Ah, para fazer dinheiro eu tenho que cortar o cafezinho todo dia. Não, você não precisa cortar o cafezinho todo dia, mas se você pensar, todo dia, depois do trabalho ali, no restaurante, eu tomo um cafezinho, é só R$ 10, isso aí não vai mudar a minha vida. R$ 10 em 22 dias úteis no mês dá 220. Se você pensar no ano, vai dar 2.200, mais de R$ 2.600. Então, em 12 meses é mais de R$ 2.600. Faz muita diferença. Claro que você não vai cortar o cafezinho de toda a sua vida, mas você fazer disso uma rotina, sim, gera um custo que, a depender do seu padrão de vida, pode fazer uma diferença. Existem outras formas de você ter o cafezinho depois do almoço que não é pagando R$ 10 na cafeteria, fazendo no seu próprio trabalho, não sei, comprando a sua própria maquininha ali no trabalho e fazendo com a sua cápsula, se você não quer ter o trabalho de fazer o café coado. Mas você pode tomar o seu cafezinho no shopping, mas isso se for uma rotina. Se você é uma pessoa que você quer poupar de todas as formas, se você está vivendo apertado, se você tem dívida, sim, a conta do cafezinho faz toda a diferença. No longo prazo, né? E falando sobre essa questão de rendimento, Liz, só recentemente também, é uma questão de poucos anos, talvez voltando aqui nesse período, né, que eu passei por esse processo, esses treinamentos que eu venho fazendo, e que fala de uma maneira de você ser mais efetivo, né? Ser mais eficiente com as suas receitas, né? De utilizar 60% para as despesas fixas, você 20% para investimento, 10% para você comprar aquilo que você quer, investir em você, porque isso é muito importante, e 10% para você fazer a doação mesmo, você doar, porque quanto mais você doa, mais você recebe de volta, né, de outras maneiras. E aí a gente não é ensinado isso, né? A não ser que você vá buscar, a gente não aprende isso facilmente, não está em nenhum lugar. E eu acho que é muito interessante, porque eles ensinam principalmente que a primeira coisa que você tem que fazer é tirar a parcela do investimento. Uhum. Isso está distante da realidade da maioria dos brasileiros. Porque a gente não tem educação financeira, mas eu acho que é importante colocar isso para as pessoas, né? Uma maneira delas se organizarem. Olha, se você fizer isso, você vai conseguir ter um rendimento mais lá na frente, que você também vai dizer para que você quer, né? Porque é uma coisa que eu quero também falar. Mas eu quero saber o que é que você acha disso, né? Como é que você pensa nisso, se você já falou sobre isso nas suas redes, coisa isso aí. Sim, sim. Isso é um tema importantíssimo, Thelma, porque o começo de qualquer coisa, de qualquer educação financeira, de qualquer planejamento, ele vem justamente daquele planejamento financeiro. E essa divisão da sua receita, de como administrar o seu dinheiro, ela tem que estar ali enraizada na pessoa para ela, de fato, começar a se organizar. Eu já fiz um vídeo no meu canal no YouTube sobre isso, que é o método 60-20-20. Tá mais ou menos parecido aí com o que você falou que costuma fazer. 60% da sua receita é justamente para as despesas básicas de moradia, alimentação, saúde, transporte, aquelas que você não tem como viver sem, não tem como ficar sem comer, não tem como ficar sem energia, enfim, sem água, sem comida. 60% é o máximo que você deveria gastar com esse tipo de despesa, aluguel, inclusive. 20% é com a vida social, que aí eu deixo a vida social em aberto, talvez entre nesses 20% os seus 10% de doação. Mas o que é que eu boto nesses 20%? Uma atividade física, um cinema, uma leitura, um livro, um investimento em você mesmo, como você sugeriu, uma saída com o marido, com a esposa no restaurante, um passeio com os filhos, é uma viagem que você vai fazer, tenta dividir dentro daquele orçamento. E os outros 20%, esses sim, são o seu autopagamento. É o pagamento do seu boleto, que deve sim ser retirado no início do mês. Recebeu o salário, tire esses 20%. E eu sempre sugiro dividir esses 20% em duas etapas. 10% para objetivos de curto e médio prazo. O que é um objetivo de curto e médio prazo? Uma viagem que você vai fazer no final do ano,
um carro, o carro que você quer trocar, um determinado produto que você queira comprar, uma faculdade que você quer iniciar daqui dentro de 2, 3 anos. Curto e médio prazo é algo que você vai realizar ou adquirir dentro de um prazo ali de até 3 anos, 4 anos no máximo. E 10% eu sugiro para longo prazo. O que é esse longo prazo? Algo acima de 5 anos, que pode ser adquirir um imóvel ou uma aposentadoria. Vou poupar isso aqui, porque lá na frente eu quero viver de renda, eu quero que meu dinheiro fique trabalhando e eu quero apenas usufruir daquele lucro. Então, esses 10% eu vou fingir que ele nem existe, eu vou investir em algum determinado produto e vou largar ele lá e não quero nem ver. Os 10% iniciais, né, que eu já falei, são para objetivos de curto e médio prazo. Essa divisão eu acho, assim, que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Só que muita gente fala assim, como é que eu vou dividir isso? Eu não sei nem quanto é que eu gasto. Pronto. O primeiro passo, antes de você saber quanto você vai gastar em cada coisa, é você saber para onde que seu dinheiro está indo. Então, aquela planilhinha de gastos mensais, aquilo ali é muito importante para você começar a ter uma vida financeira equilibrada. Você anotar, pelo menos por um período de 3 meses, tudo que você gasta. Gastei R$5 na padaria. Anote, porque você vai na padaria no mínimo 3 vezes na semana e vai ser ali R$15 na semana, vai ser R$60 no mês. Você tem que saber para onde o seu dinheiro está indo. Às vezes você se surpreende. A alimentação é uma coisa que normalmente as pessoas se surpreendem muito. Não, eu gasto de mercado por mês R$1.000. Se você botar na ponta do lápis, quando você vê o quanto você gastou de alimentação, é 2, 3 vezes às vezes o que você acha que está gastando. Porque a gente não sente, é uma coisa que a gente realmente não sente que gasta, é alimentação. Agora, Alice, quando você fala aí que faz essa separação, eu aprendi um negócio aí eu quero ver como é que você divide isso, que se chama o colchão financeiro, né? Que são, por exemplo, para quem é CLT, você ter 6 meses de sua remuneração, e quem é autônomo, como eu, por exemplo, você ter 1 ano de sua remuneração para que você possa ficar, né? E aí, nesse caso, ele também entraria nesses 20%, né? Porque você tem que ir, e assim, não pode ser de longo prazo, ele tem que ser uma coisa de curto prazo, porque você pode precisar a qualquer momento, né? Exatamente. Na verdade, isso aí é o que a gente chama de reserva de oportunidade ou reserva de emergência. É o primeiro dinheiro que você começa a poupar. É o dinheiro para, justamente como o nome diz, alguma oportunidade ou emergência. Se você disse um prazo aí, CLT 6 meses, autônomo 1 ano. Eu sou um pouquinho mais flexível quanto a sugerir esses prazos, a depender de cada situação. Eu sou autônoma, que é o seu caso. Você trabalha por si, você não tem uma renda fixa mensal. Mas, Thelma, se você tiver um imprevisto, você tem a quem recorrer, você tem um cartão de crédito que tenha um limite alto, você tem um marido que pode te ajudar, você tem um pai que pode socorrer. Então, talvez não precise de 1 ano de reserva de emergência, talvez 6 meses já atenda. Isso. Não, Liz, eu sou só eu, sou por mim, tenho filho para criar, pequeno, não tenho ninguém para me ajudar. Meu cartão de crédito, o limite é baixo. Então, assim, se eu ficar desempregada amanhã, sou eu e Deus. Aí sim, sua reserva eu lhe aconselho a fazer de 12 meses. Por que que essa reserva eu tento reduzir ela em termos de prazos? Porque é o dinheiro que menos vai te dar retorno. Sabe? O investimento que você deixa na reserva de emergência, que seria um CDB de liquidez diária, um LCA, um LCI de liquidez diária, ou um fundo DI, que é de liquidez diária, o nome já diz, é um dinheiro que está ali acessível, faz o mesmo papel da poupança, porém rende 2, 3 vezes mais que a poupança, e está tão acessível quanto a poupança. E no caso do CDB e da LCI ou LCA, tão protegido quanto a poupança, por conta do fundo garantidor de crédito, é o dinheiro que vai render ali mais ou menos junto com o CDI, caminhando ali praticamente junto com a taxa Selic. Então, você não vai ficar rica com esse investimento. Você vai caminhar de acordo com o mercado, certo? Por isso que eu tento ver assim, qual a real necessidade da reserva de emergência para aquela pessoa e aconselho a quantidade de mês. Se é um CLT que já tem um servidor público que não vai ser demitido, que já tem... é um casal, por exemplo, os dois estão equilibrados profissionalmente, já tem a casa própria, já tem
o próprio veículo, não pretende mudar de vida por tão cedo, 3 meses de reserva de emergência atende suficientemente. Que é assim, um caso de um salário atrasar ali um determinado mês, de bater um carro e precisar de um dinheiro a mais naquele mês. Então, assim, 3 meses é suficiente. Agora, se é um CLT, que pô, pode ser demitido ali a qualquer momento, mas que o companheiro ou a companheira tem um emprego instável, que não tem para onde muito recorrer, tá, então no mínimo 6 meses ali é uma reserva. Então cada caso é muito particular, mas caminha aí nessa casa dos 3 meses, 6 meses, 12 meses, de acordo com cada situação. E aí eu volto, sabe, Liz, para aquela questão do dinheiro ser uma segurança, né? Porque muita gente, assim, grande parte dos brasileiros não gosta dos seus trabalhos, né? E ficam sem alternativas, né? Então, é importante, né, você ter essa orientação e tenho uma assessora maravilhosa, ela chama Liz Graça, não sei se você conhece, e que tem ajudado muito. Então, assim, se as pessoas tiverem a oportunidade, que tenham as pessoas, tenham essa assessoria que ajuda a esclarecer, a clarear, né? Buscar. Porque assim, a gente busca o médico quando está doente, a gente busca quando precisa. Então a gente precisa de pessoas que conheçam sobre finanças para tratar sobre finanças. Porque se você mesmo quer tratar, você tem que se debruçar. Né? Claro que você precisa conhecer, saber o que está acontecendo com o seu dinheiro. Mas tem pessoas que estão estudando para isso, né? E é o caso de Liz, para poder orientar a gente nessas questões, para que a gente possa saber onde tá aplicando dinheiro. Porque uma coisa que acontece muito, Liz, é quando você não sabe, você acumula. É o meu caso, eu vim a minha vida por falta de clareza mesmo. Eu queria era acumular, né? E não sabia exatamente, que eu não tinha muitos sonhos, o que fazer ou distribuir para cada coisa, né? É acumular. Então, quando você só acumula, né? Porque o dinheiro ele é a consequência, ele não é a causa, ele é a consequência. Do mesmo jeito que ele entrou, ele vai e você não percebe por onde foi, porque se você não tinha destino para ele. Exatamente. Né? Dinheiro ele não gosta, ele não leva desaforo. Você não cuidou, ele vai embora. Não leva desaforo. É isso Eu mesmo. aprendi isso, as duras penas. Ele não leva desaforo. Se você não cuidar dele, ele vai se embora. Vai para um lugar onde vão dar destino a ele. Vão dar, exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí, falando sobre essa questão de ter essa assessoria, eu, ao longo do caminho aí, eu comecei a ler alguns livros, né? Desde de sempre, né? Porque fazer dinheiro, eu conseguia fazer dinheiro. Meu problema era para onde que eu vou dar esse destino, já que, né, não tinha o que eu falei, os sonhos. Né? Então, eu tinha a conta lá recheada, mas e aí? Né? O que faz com tudo isso? Como eu né, vou rentabilizar esse dinheiro? Porque desde cedo eu comecei a ler livros, né? Então, eu sabia negociar bem as minhas remunerações, sabia negociar bem na hora de fazer as compras, então isso eu fazia. Então, alguns livros assim foram muito marcantes nessa área, né? E as pessoas agora estão começando a ler sobre isso. É Pai Rico, Pai Pobre, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Aí eu fiz assim um monte de O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Então, assim, esses livros eu li, né, lá naquela época, e se você não tem uma clareza, você não consegue dissecar tudo, entender tudo que está sendo dito ali. Né? Exatamente. Depois que eu passei por esse processo, né, de autoconhecimento, e aí a gente volta a ler outros livros, aí você começa. Li A Boa Sorte, que é um livro muito bacana, que fala sobre o que você pretende lá na frente, A Riqueza da Vida Simples, né? Aí vem do 1.000 ao milhão, Me Poupa, esses livros todos aí. E aí eu queria saber se até as 16 leis de sucesso, tem um cara chamado Napoleão Hill, que fala muito sobre essa questão de riqueza, né? E ele esclarece muito sobre o que é riqueza, o que é ser rico. Né? Ser rico é você ser abundante daquilo que é importante para você. É isso mesmo, é isso mesmo. Isso é que é a riqueza. E assim, se você tem mais alguns livros, o que é que você
recomenda, se tem mais algumas coisas, eu citei alguns e esses todos eu li, né? Se tem mais algumas coisas que você indicaria aí nesse caso. Olha, Thelma, dos que você falou aí, a maioria faz parte também da minha biblioteca, tá? Um dos primeiros que eu li foi Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Meu marido comprou e falou assim, ó, leia, porque tem que ler. E foi quando, de fato, eu comecei a... Na época ainda era noivo. Era noivo, amor? Era namorado. E aí falou assim, ó, lê. Eu falei, ó, esse aqui já vai querer casar comigo. E aí fez, de fato, bastante diferença. Agora, o livro que mudou a chavezinha, assim, pra mim, assim, definitivamente foi quando eu decidi. Falei, não, eu quero trabalhar com isso. Eu não quero mais só usar o que eu tô adquirindo de conhecimento pra mim. Eu não quero só aplicar isso na minha conta. Eu quero aplicar na conta de todo mundo. Foi Os Segredos da Mente Milionária. Que ele é muito parecido com Quem Pensa Enriquece, que você já leu. Exatamente. Ele tem o mesmo sentido, assim. Os Segredos da Mente Milionária é sensacional, assim. Acho que todo mundo deve ler. Pai Rico, Pai Pobre. O Me Poupe, da Natália Arcuri, é um livro muito fácil. Você lê numa sentada. Eu li, acho que em um voo. De uma hora. Divertido, né? É muito divertida. É um livro fácil. Você faz as anotações, ela te incentiva a ter metas, a executar essas metas. É bem legal. Acho que para quem... Tem alguns exageros, assim, mas... Faz parte. Acho bem um livro leve, assim. É bem legal. Do Meu Milhão... Quem Pensa Enriquece, a gente já comentou. O Homem Mais Rico da Babilônia, muito legal. Todos esses que você citou aí, até no meu Instagram, para quem não me conhece, eu tenho um Instagram profissional que é o saquei.investimentos. Volta e meia eu faço lá indicações de livros, até tem um destaquezinho com indicações de livros. Vocês podem olhar lá, que sempre eu cito algum. Tá bom? Então eu tô bem, né? Eu tô bem aqui. Tá bem, tá ótima, tá no caminho certo. Se todo mundo seguisse esse seu caminho. Olha só, você não pode. Eu tô de olho aqui no tempo, porque com 1 hora o YouTube derruba a gente, o Instagram derruba a gente. Mas tá longe ainda, falta 18 minutos. Eu só não posso esquecer de falar no final sobre uma mentoria que tá vindo por aí. Eu quero saber os detalhes, tá? Ainda não pode divulgar, mas eu já quero saber. Já tô já reportagem. podemos divulgar, já pode divulgar, sim. Então, menos mal. Eu vou citar agora, porque ela é interessante. É uma mentoria que eu fiz voltado para mulheres, né? Ainda vai acontecer para homens em uma outra etapa, mas por que eu fiz voltado para as mulheres? Porque, para mim, a mulher é a alma guia da família, né? Então, É verdade. a gente direciona muitas coisas dentro da nossa família. Então, quanto mais mulheres fortes, mulheres que estudam, que buscam conhecimento, que conhecem o seu potencial, mais famílias organizadas, mais famílias harmoniosas a gente vai ter. E é isso que eu desejo. Então, nessa mentoria, a gente fala muito sobre o autoconhecimento, é a base de tudo. A gente usa técnicas de coach, de PNL. Então, a gente vai falar de muitas coisas que deram certo comigo, que funcionaram bem, inclusive para os meus relacionamentos, e que eu estou trazendo nessa mentoria. E assim, eu espero contar, né, com a participação de muitas mulheres, para que a gente se empodere ainda mais, né? Tome o nosso poder e faça com que a nossa voz seja ouvida, né? Thelma, só para não te cortando, mas quando eu te conheci pela primeira vez, que a gente conversou assim, eu falei, rapaz, que mulher retada, viu? Sabe aquela mulher que você olha e fala assim, essa mulher vai dominar o mundo? Foi assim, a impressão que eu tive de você, juro por Deus. E eu nem tinha isso de mentoria ainda, né? A gente nem tinha conversado nada sobre isso. Falei, meu Deus, que mulher retada. Sabe, cheguei, sei por que cheguei, sei para que estou aqui. E é um tipo de ser humano que marca presença, tem uma energia muito boa e sabe para que veio. E esse curso aí, com certeza, não tenho a menor dúvida, que vai ajudar muita gente. Não tô falando isso para babar seu ovo, não, mas foi a primeira impressão que eu tive sua. Foi que mulher retada, de verdade. Então, agora, deixa eu lhe dizer, dona Liz, eu estava buscando você.
E sabe como Oh! você apareceu na minha vida? Eu conversando com meu esposo, eu disse, marido, a gente precisa encontrar um especialista, alguém que ajude a gente a direcionar isso. Aham. E a gente só conquista as coisas, Liz, quando a gente tem clareza. É, isso é Porque se a verdade. gente não tiver clareza, a gente fica atirando para tudo quanto é lado. E isso faz com que a nossa força dissipe, né? A gente, ó, É, fica atirando para tudo quanto é lado. é isso E mesmo. quando você sabe o que é que você quer, e eu já tinha na minha cabeça, eu preciso, aí eu começo, né? Aquela é um mantra, ó, eu preciso encontrar, e aí você chegou ali. Olha só, tá vendo? Que Então legal, que estamos, legal. estamos assim, uma Em dando força sintonia. para outra, em sintonia, e isso é muito legal. Deixa eu ver mais o que que eu tenho aqui, tá? Porque Assunto é o que não falta. assunto é o que não falta, Alice. Uma coisa assim que é interessante, que também é quando a gente passa, né, por esse processo, né, de encontrar a gente, de se entender, a gente cria uma força muito grande para poder buscar alternativas, né? Depois desse processo, eu gostava de ler, tá? Mas eu perdia muito tempo assim na frente da televisão, que hoje eu praticamente eu seleciono os programas, né, que eu assisto, porque o tempo que eu estou na televisão eu podia estar lendo né, e que me ajuda em outras coisas. Então a leitura para mim ela é muito importante, o estar trocando informações com as pessoas também. E, e aí, depois desse processo de autoconhecimento, eu tomei algumas decisões. Eu criei coragem de tomar algumas decisões, né? Eu morava em um lugar que era distante, era uma casa própria, morava num lugar distante da escola das minhas filhas, né? E de todo o nosso movimento, a gente sempre viveu, né, em um outro bairro, toda a nossa vida era em um outro bairro, só que a gente tinha um apego, né? Porque era Hum, decorado, porque era muito lindo, porque isso, porque aquilo, e a gente passava com uma família andarilha cheia de mochila, cheia de mala no carro, saía de casa às 6 horas da manhã e voltava quase 9 horas da noite, chegava lá só para dormir, né? aham. E aí, a partir disso, a gente criou coragem, não, vamos mudar, a gente aluga, vê como é que a gente se movimenta, né? A gente mudou a qualidade de vida, por incrível que Ah, isso é pareça, eu vivo num lugar mais próximo. Quando você faz as contas, eu aluguei o meu espaço, quando eu fiz a conta, eu ainda saía no no positivo, lucro. Aham. ainda saía no lucro, porque era menos transporte, era menos Menos alimentação, combustível, menos tempo. menos tudo, né? Então, uma das coisas que me fez, né, porque você passa a se organizar melhor, é por fazer essas contas, fui criar coragem para mudar, para fazer as mudanças. E aí eu queria saber de você, né? Porque a gente fica muito preso mesmo, né? Nessas questões. Eu sei que tem muito de emocional, mas você deve lidar com isso aí e como é que as pessoas criem, para que as pessoas criem coragem, né? Para fazer as mudanças que são necessárias e fazendo a avaliação dos riscos que elas vão ter Uhum, nessas mudanças, né? O que uhum. você pensa aí? E se você, de alguma maneira, mostra isso para as pessoas, ou, sei lá, orienta. Na parte financeira, né? Você quer dizer? É, Certo. é. Aham. Assim, Thelma, a forma mais prática de você mostrar para uma pessoa qual é a dificuldade, né, na questão dos investimentos. Dos investimentos. É você mostrar para a pessoa que onde ela está guardando o dinheiro dela ou investindo, pode não dar o melhor resultado. E aí, quando você pega na dor daquela pessoa, tipo assim, você tá com dinheiro aqui na poupança há 10 anos, com 10 mil reais botou, sei lá, 9 mil reais na poupança, em 10 anos você tem 10 mil reais. Um exemplo, o número não é esse, não. Se você tivesse com esse mesmo valor em algo tão conservador quanto, em algo que não vai te apresentar risco nenhum, você teria o dobro disso. E se você tivesse em algo que te apresentasse um determinado risco, qual nível de risco você está disposto a tomar? 5% do seu patrimônio, 10% do seu patrimônio, 50% do seu patrimônio. Olha o resultado que isso aqui poderia te dar. Então, assim, quando você toca na ferida daquele possível investidor
do quanto ele está deixando de ganhar e do quanto o dinheiro dele está sendo desvalorizado, ou na poupança, ou na conta corrente. Por incrível que pareça, hoje eu atendi uma cliente que ela guarda dinheiro no cofre, dentro de casa, há mais de 10 anos. Meu Eu quase Deus. infartei quando ela me disse isso. Não é nem na poupança. Falei, deixa eu te contar uma coisa, querida. Espero que ela não esteja assistindo, mas ela ainda não deve estar. Mas, assim, é deixar de ganhar dinheiro. Você sofre muito quando você vê que você lutou tanto, suou tanto para ter aquele dinheiro e ele está perdendo o valor para a inflação, está perdendo o valor de mercado, né? O dinheiro ele não vai diminuir dentro do cofre, mas o valor de mercado dele sim vai ter muita diferença. E uma outra coisa é que as pessoas mais velhas, que são mais tradicionais, elas têm o hábito de manter o dinheiro no bancão. Nos bancos, né? Banco Brasil, Bradesco, Bancos Caixa, tradicionais. E os bancos, eles trabalham com muitos serviços. Trabalham com conta corrente, poupança, financiamento, enfim, dezenas que se eu for citar aqui, consórcio, para a gente terminar depois de amanhã. Não, o banco não nasceu para trabalhar com o investidor. Isso veio depois. O banco, ele também tem uma corretora de investimento dentro dele, mas ele divide o foco dele em muitos serviços. E uma corretora de investimento, não, ela só está ali para fazer o seu dinheiro render. Ela só está ali para te oferecer investimentos. Então, ela tem que dar o melhor dela naquilo ali. Ela tem que oferecer o melhor dela para o cliente. Quem tem que ganhar mais é o cliente, não é a corretora. Os bancos, o raciocínio é inverso. Então, quando eu mostro a diferença, eu pego, às vezes, o mesmo ativo. Ó, esse CDB aqui no banco tá te pagando isso. Eu abro lá e mostro. Esse CDB aqui, na XP, né, que é a corretora para a qual eu trabalho, tá pagando, o mesmo ativo tá pagando isso. Olha a diferença. E uma coisa também que as pessoas mais velhas têm medo. Mas no banco eu sei que meu dinheiro não vai desaparecer. Eu sei que o banco não vai fechar as portas. E se a XP fechar as portas, se a XP quebrar? Você não vai ter problema nenhum, porque os investimentos não estão na XP. Assim como os seus investimentos no banco não estão no banco. Né? Existe uma central que cuida de todos os investimentos, que na verdade que abriga, né, entre aspas, de todos os investimentos, atrelados ao seu CPF. Então, se você tem um determinado dinheiro aplicado no Banco do Bradesco, do Brasil, ou na XP, e essa instituição fechar as portas, quebrar no meio do caminho, você simplesmente vai ter o seu investimento direcionado para outro lugar, para outra corretora ou para outro banco. A corretora ou banco é só o meio, tá? A diferença é quanto a corretora preza pelo cliente ou o banco preza por si. Aí faz uma diferença realmente significante. Deixa eu, Liz, e é muito importante a gente esclarecer isso para as pessoas, para deixar a gente também, né, como cliente, mais calmo, mais Seguro. Eu tenho seguro. uns clientes que quando veio uma oscilação assim, me ligam, ô Liz, o que é que aconteceu? Que não sei o que. Estamos em renda variável, faz parte. Espera que volta. Deixa eu ler aqui um pouquinho sobre os comentários aqui, né? Teve um amigo meu que saiu, mas estava ótimo, muita aprendizagem, muito bom, Lio. Isso aí mesmo. Oh, meu Deus, minha coach, minha consultora, isso é marido. Marido é família. Estou subindo aqui, quero bis, muita aprendizagem, legal, gente. A ideia é essa mesmo, a gente trocar aqui as nossas experiências. E sabe uma coisa que eu aprendi também, e foi principalmente na minha viagem lá para Disney, né? Que eu achava que era mais bacana, era mais econômico a gente comprar várias vezes, né, um produto, até porque você variava, do que você comprar um produto com uma marca boa, com uma qualidade boa. Eu achava que era coisa para esbanjar, né? Eu achava que era coisa de. E eu descobri que é o seguinte: quando você compra uma coisa de qualidade, você usa ela muito mais vezes. E é uma coisa muito simples, ou seja, você tem uma economia, né, a longo prazo. A longo prazo você consegue ter uma economia, investir em um produto de qualidade, né? Por exemplo, ou você, em vez de comprar uns 10 chocolates, mais ou menos, você compra um e tem uma experiência única. Isso é legal, Selma. É verdade, então. Pô, é um negócio
Acho que essa é uma idade mesmo, né? Mas assim, eu estou aproveitando para que vocês não percam, né? Querendo economizar o tempo de vocês. Porque toda essa minha experiência, né, é o que eu estou trazendo, é para que as pessoas aprendam, não precisem passar por todos os perrengues para poder chegar. Então, com a experiência das outras pessoas, com a minha experiência, você pode economizar o tempo, né, e ter resultados mais rápidos do que eu tive. Entendeu? Uhum. É isso mesmo, é isso mesmo. Tem uma outra coisa aqui que eu trouxe, só para a gente não ser derrubada antes de eu falar, que eu trouxe algumas dicas para quem quer desenvolver a inteligência emocional nas finanças. Primeira, incluir o controle financeiro na sua rotina. Você tem que saber quanto você tem na conta, quanto você tem programado para pagar até o final do mês, quanto você... Quem é autônomo, às vezes, tem dificuldade de saber quanto eu vou receber no mês que vem, mas pelo menos o que vai sair você tem que saber. Então, assim, ter aquelas despesas alinhadas, programadas, despesas e receitas. Segunda coisa, entender e controlar as compras por impulso. Controlar o impulso é o seguinte, é uma das principais habilidades para quem quer ter uma organização financeira. Porque muita gente compra porque está vendo, porque não sei quem está usando, porque está barato, está na promoção, é uma oportunidade. Você tem que aprender a diferenciar, de fato, uma oportunidade por uma coisa que você precisa ou uma oportunidade só porque o preço está baixo. Não pode comprar ali no calor do momento e depois se arrepender. Terceira dica, enxergar o dinheiro com um novo ponto de vista. Vamos lá. Se você olha para o dinheiro, enxerga aquilo ali como um negócio que você vai só pagar conta e adquirir produtos, você está enxergando de maneira errada, né? O dinheiro ele tem que ser encarado como um meio para você atingir seus objetivos. Esse é um meio, né? De fato, é um produto que eu vou atingir a minha liberdade financeira, que eu vou atingir a minha liberdade de vida, eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro, porque eu quero trabalhar no dia que eu quiser, a hora que eu quiser, sem ninguém no meu calo. Eu vou juntar dinheiro porque eu quero parar de trabalhar e lá na frente viver de renda. Eu vou juntar dinheiro porque eu quero ter um filho e eu quero dar qualidade de vida. Então, assim, o dinheiro, ele é um meio, não é um produto que você vai apenas pagar contas. Então, enxergar o dinheiro com um novo ponto de vista. Quarta dica. Adquira educação financeira. Por mais que você não goste, por mais que você ache que é uma sopa de letrinhas, você não precisa dominar o assunto 100%, como Thelma mesmo disse. Para isso, existem os profissionais de finanças, do mercado financeiro, mas você tem que adquirir alguma coisa, porque é o seu dinheiro que está em jogo, então você tem que saber pelo menos onde é que você está. Pô, estou perdendo dinheiro na poupança, por quê? Quanto é que está a inflação hoje? Quanto é que vai me render uma renda fixa conservadora além da poupança? O que não falta hoje é conteúdo, é livro, é YouTube, é site falando sobre educação financeira. E essa é a base de tudo. Discuta esse tema em casa, fale com seus filhos, que isso aí com certeza vai fazer uma diferença enorme na vida deles futuramente. E, por fim, pense no seu futuro. Você quer conquistar a sua independência financeira? Você quer ter um controle emocional? Você vai entender isso quando você aprender que está abdicando de uma coisa hoje para um objetivo futuro. Você não está deixando de gastar hoje porque você... Ai, meu Deus, solta um minuto. Porque você é caninha, porque você é casquinha. Você está deixando de gastar hoje com uma meta que vai te dar um resultado muito melhor. E já quero agradecer, Thelma, nosso bate-papo. Olha, quem não me segue, me siga lá, viu? thelmacarvalho.eng, que a gente tem muito papo cabeça por lá. Mas agradecer a Liz. Beijo Seu grande. Instagram é inspirador, viu? Eu olho todos os dias. Obrigada, meu amor. Eu que te agradeço essa oportunidade da gente estar aqui compartilhando um assunto tão relevante. Estou ansiosa para ver essa mentoria aí, viu? Quando já tiver coisinhas para divulgar, quero saber detalhes. Já vou mandar para você. Tá viu? certo, Beijo então, grande. beleza. Gente, muito obrigada, viu? Prazer com vocês aqui. Todo mundo que participou. Obrigada a todos. Beijão.